Olá, meus bons! Você já se perguntou o que realmente os piratas comiam em alto mar? Então, meu bom, ative o sininho que eu vou te mostrar agora quais eram os 10 tipos de comida que os piratas comiam. Meus bons, a vida em alto mar não era nada fácil, né, para os piratas. E imagina então com a sua alimentação. Bom, imagina só, ficar preso às vezes numa calmaria e ficar em alto mar por tanto tempo sem você saber se vai voltar, se vai ser atacado, né? Ou o que pode acontecer para poder te atrasar de voltar. Logicamente, os piratas sempre iam com uma missão e com um objetivo. Eles nunca saíam a Deus dará pro mar, certo? Então eles tinham uma data de ida e uma data de chegada. Então, sim, eles faziam um estoque bem calculado de tudo que eles poderiam levar, de quanto tempo que iria durar, né, a sua alimentação e em quanto tempo ele poderia sobreviver com pouca comida, racionando e economizando, né? Então, eu tenho uma pequena observação a fazer. Seguinte, os traficantes de comida da época eram chamados de bucaneiros. Se você nunca ouviu falar de bucaneiros, vai aqui na parte de início do canal e assista um vídeo que se chama Piratas, Corsários e Bucaneiros, tá? Que eu falo a diferença desses três tipos de bandido vagabundo. Voltando aqui com os nossos 10 tipos de comida diferente que os piratas comiam em alto mar, temos a primeira, né, que é a carne vermelha salgada, que era a especialidade dos bucaneiros, certo? Por exemplo, o bacon. O bacon é uma carne vermelha salgada. Outra coisa, a melhor forma de você levar carne para o mar era com a carne viva, ou seja, os piratas sim, na parte do convés inferior, levava vários tipos de animais, ovelha, cabra, porcos, levava galinha, certo? Levava aí vários tipos de animais que poderiam ser abatidos aí durante a viagem e virar carne, né? E alimentação. O segundo da nossa lista é o peixe salgado. Um bom exemplo é o bacalhau, né? Mas não era só o bacalhau que os piratas comiam de peixe salgado. Todo navio existia uma quantidade de redezinhas em volta do navio todo, certo? Para poder pescar aí peixes e deixar eles conservando dentro da água. E muitas vezes já estavam vivos, tá? Dentro dessas redezinhas, ou seja, não precisava nem de geladeira, né? As próprias redezinhas iam capturando peixes, estocando peixe. E quando eles tinham falta de comer peixe, eles puxavam a rede e fazia, né? O cozinheiro fazia o peixe aí, certo? Então, o terceiro tipo de alimento mais comum entre os piratas eram os frutos do mar. É lógico, se eles estão no mar, eles vão poder desfrutar de tudo que tem no mar, certo? Mas tinha alguns frutos do mar que eram preferidos pelos piratas, por exemplo, as ostras. As ostras, eles algumas vezes temperavam com a própria água do mar, que é salgada, né? Muitos piratas também achavam que comendo ostras poderiam comer a ostra e achar pérolas, que muitas vezes realmente acontecia. Então as ostras eram o fruto do mar mais apreciado aí, tá? Pelos piratas e mais fácil de pegar também, que ficava em corais rasos. Nós temos também o quarto, que são os camarões. Os piratas gostavam tanto de camarão que muitas vezes eles comiam o camarão cru. É isso mesmo. Eles pegavam o camarão aí, abriam que ele tem uma casquinha dura, né? E muitas vezes ele já comia o camarão e tomava um gole de rum, como se o camarão aí fosse um tira-gosto, né? Para os piratas aí, muito bacana, né, meus bons? Outra coisa que os piratas gostavam muito era o coco.
O coco era a fruta mais consumida pelos piratas em alto mar. Por quê? O coco tem água, o coco tem muita proteína, o coco era muito abundante, já que dava em praticamente todas as praias aí, com florestas tropicais. Então, era um alimento fácil de se encontrar, certo? Meus bons, antes de trazer o sexto alimento, dê o like se você também gosta de coco. Tô brincando. Dê o like aí também se você sabia desses tipos de alimentação diferente dos piratas, né? Bom, nós temos o sexto, que é o amendoim. É isso mesmo. Tem até uma passagem no filme do Piratas do Caribe que o Jack Sparrow tá brincando com o amendoim, tá? Faz referência aí a uma das iguarias que os piratas mais gostavam, que era o amendoim, tá? Para você ter ideia, eles gostavam tanto de amendoim que quando encontravam algum carregamento de amendoim, eles trocavam diretamente por ouro quando não roubava, né? Quando não podia roubar aí nos mercados, eles trocavam diretamente por ouro. Olha só, eles adoravam amendoim, durava muito, era muito gostoso, doce, né? Quem não gosta de amendoim? Amendoim é bom demais. Bom, não sei se todos vocês já comeram, mas tem um pão que chama-se pão sírio, que é um pão muito pequenininho, um pão fininho, tá? É muito gostoso. Esse pão sírio era um dos pães preferidos pelos piratas, porque ele era batido com uma farinha defumada e essa farinha era colocada em uns varaizinhos assim, então o pão ficava ali por muito tempo. Ele já era duro mesmo, então não podia reclamar que o pão ficava duro depois. Mas o pão sírio aí é sim uma das iguarias mais apreciadas, tá? Pelos piratas aí em alto mar. Tem também uma coisa que essa é muito foda, merece um compartilhamento. Olha só, hoje em dia, em algumas roças, inclusive aonde eu morava, tem um negócio que chama-se carne na lata. A carne na lata é o seguinte: pega-se tudo que sobra dos animais e de tudo que a gente faz de comida com relação à carne, né? Coloca numa lata com a gordura daqueles animais. E ali vai defumando aquela carne ali na gordura, tá? Numa lata. Então chamava carne na lata, ou carne no barril, ou carne no tambor, tá? Ou borra. Muitos piratas chamavam isso de borra de carne, certo? Que era um tambor aí com vários pedacinhos de carne, que no navio nada era jogado fora, tá? Nada que era feito de comida era jogado fora, porque nunca se sabia quando poderia dar uma calmaria ou alguma tempestade, alguma coisa que fizesse com que eles precisassem racionar comida, certo? Então a carne na lata é utilizada até hoje por vários tipos de culturas e vários tipos de países, certo? E os piratas também faziam esse tipo de conservação de carne, certo? O nono aí eram os doces. Como assim? Antigamente, a cana-de-açúcar era considerado ouro, certo? Muitas vezes a cana-de-açúcar era contrabandeada pelos bucaneiros como se fosse ouro, e muitas vezes valia mais do que ouro. A cana-de-açúcar que era vendida na época dos piratas é muito diferente da de agora, porque o refinamento da cana-de-açúcar só veio acontecer na era moderna. Antigamente não refinava ou deixava o açúcar em formato de cristais. O açúcar era comercializado em formato de melado, certo? Colocavam aí o açúcar bem derretido, bem grosso, dentro dos tambores de madeira e vendia, certo? Pra você ter ideia, os piratas gostavam tanto desse melado que muitas vezes ele era estocado junto com o rum. E quando ele era roubado de alguém, alguns capitães proibiam de colocar eles à venda no mercado negro, né, de alimentos, enfim, onde os piratas roubavam e vendiam, certo? Então, muitos desses melados aí ficavam no navio e muitos perdiam, porque, né, o navio era atacado, afundado, e muito melado era perdido, tá? Dentro do mar.
temos também o 10º. Esse 10º tipo de alimento era o alimento que mais durava em alto mar. São os grãos, soja, milho, arroz, vários tipos de grãos, tá? Que eram comercializados, roubados e apreciados por muitos piratas aí e bucaneiros. Muitas vezes eles roubavam esse tipo de alimento, mas acabava consumindo, porque era um alimento muito nutritivo e durava muito. Compartilha, meu bom, esse vídeo pro seu amigo que não sabia que os piratas tinham esses 10 tipos de alimento preferido aí, que comia eles, né, em alto mar. Então, meu bom, muito obrigado. Comenta aí embaixo algum alimento que você saiba que os piratas comiam para eu poder aprender também, né? Então, muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo, hein?